Em nome de Jesus Cristo, a maior prova do amor de Deus por nós. Amém. Como foi o ano de 2023 para vocês? No final do ano é comum nós fazermos uma retrospectiva daquilo que aconteceu ao longo do ano que passou. Lembramos com nostalgia os momentos bons que vivemos, as conquistas ao longo do ano, os objetivos que foram alcançados. Mas por melhor que possa ter sido o ano que passou, certamente há também nesses momentos de final de ano memórias tristes que nos vêm à mente. Desafios que enfrentamos, dificuldades que vivemos, problemas financeiros, conflitos familiares, uma enfermidade, a perda de um ente querido. Para alguns, o ano pode ter sido muito bom, enquanto para outros, o ano pode ter sido bem difícil. Nesse último dia do ano, o Salmo 90, ele nos faz refletir sobre a nossa transitoriedade nesse mundo, em contraste com a eternidade de Deus. Os nossos dias são breves. Eles podem chegar aos 70 ou, havendo vigor, aos 80 anos. Mas a maior parte desses dias é apenas canseira e enfado. Situações difíceis todos nós enfrentamos ao longo desse ano que está terminando. Alguns em maior, outros em menor proporção. Talvez algumas dessas situações tenham sido até mesmo consequência de algum ato de rebeldia da nossa parte. Deus, ele não nos castiga por pecados específicos, mas atitudes irresponsáveis e pecaminosas, elas podem ter consequências bastante desagradáveis, como o texto de Isaías, a leitura do nosso Antigo Testamento de hoje deixa bem claro. Mas o nosso Deus é misericordioso e compassivo, e ele não se ausenta em momento algum. Mesmo quando nós nos rebelamos, ele continua vindo ao nosso encontro. Como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, a leitura da nossa epístola nesse dia de hoje, Romanos capítulo 8. Paulo nos diz que nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem perigo, nem espada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esse Deus que esteve ao nosso lado ao longo deste ano que está terminando. Ele esteve ao lado de quem teve um ano tranquilo, mas esteve principalmente ao lado de quem teve um ano difícil. Mas pastor, eu passei por tantas dificuldades que me senti totalmente desamparado. Será que Deus se esqueceu de mim? Quem de vocês já ouviu a história das pegadas na areia? Eu acho que vocês devem conhecê-la, né? É uma história muito conhecida, mas eu vou contá-la novamente porque essa história ela ilustra muito bem a resposta para essa pergunta e que muitas vezes nós podemos nos fazer, principalmente em momentos de dificuldade. Será que Deus se esqueceu de mim? E essa história conta que certo homem teve um sonho e nesse sonho ele caminhava ao lado de Jesus numa praia e na medida então que eles caminhavam sempre dois pares de pegadas. E aí eles caminhavam e aquele homem via toda a sua vida sendo retratada no céu, tudo aquilo que ele viveu ao longo de sua vida, os momentos bons, as dificuldades, desde a sua infância até a sua velhice. E num certo momento ele olhou para trás e percebeu que em dados momentos, em dados trajetos, havia apenas um par de pegadas. E ele também percebeu que aqueles momentos foram justamente os momentos mais difíceis de sua vida. Então ele questionou a Jesus, mas Jesus, eu te segui, eu procurei ser fiel e você prometeu que estaria comigo em todos os momentos, mas justamente nas maiores dificuldades você me deixou sozinho. E Jesus então amorosamente lhe respondeu: meu filho, aquilo não são as suas pegadas, mas são as minhas pegadas, porque naqueles momentos eu tomei
em meus braços e o conduzi através daquela situação. Deus de fato não desampara ninguém. Ele está ao nosso lado em todos os momentos. Ele está ao lado principalmente daqueles que o buscam. Se você teve um ano difícil, você pode ter a certeza de que nesses momentos o próprio Deus o tomou em seus braços. Jesus, o Emanuel, ele está presente, ele esteve presente, se fez presente a cada passo da sua jornada ao longo deste ano. Ele esteve presente em sua palavra, quando você a leu, quando você a buscou. Ele esteve presente aqui nos cultos, quando você ouviu sua voz, quando você foi absolvido dos seus pecados. Ele esteve presente na Santa Ceia, quando você recebeu o seu corpo, o seu sangue. Ele ouviu as suas orações, ele ouviu os seus clamores, mesmo que talvez nem sempre a resposta tenha sido conforme você gostaria que fosse. Ele se fez presente de maneira bem concreta e de maneira bem real através daquele familiar, daquele amigo, daquele irmão na fé que estendeu a mão quando você mais precisava. Deus não desamparou você. Deus esteve ao seu lado em todos os momentos, principalmente nas dificuldades. E a maior prova de que Deus está conosco e Deus não nos desampara é o seu próprio Filho Jesus Cristo, que foi entregue para ser injustiçado e morto em nosso lugar, para sofrer tormentos que nós merecíamos sofrer. E se Deus nos deu o seu único Filho, Ele não nos dará também todas as coisas? É o que pergunta o apóstolo Paulo. Sim, Deus nos dará tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que de fato nós precisamos. Não aquelas coisas que talvez nós gostaríamos de ter, mas que são contrárias à vontade de Deus. A vontade de Deus sempre estará acima da nossa, porque somente Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mesmo que nós não concordemos com Ele, mesmo que muitas vezes nós não entendamos a sua vontade. Mas pastor, Deus nunca me deu nada muito grandioso. Isso também não é verdade. Bênçãos físicas, materiais e terrenas, elas procedem de Deus. Mas elas jamais chegarão perto da maior das bênçãos que Ele nos concede, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, que nasceu humilde na noite de Natal, como há poucos dias nós lembramos. Foi Ele quem cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, que entregou a sua vida numa cruz para que tivéssemos o perdão completo dos nossos pecados. Uma vida espiritual, uma nova vida espiritual, a garantia da vida eterna. E essa, queridos irmãos e irmãs, é a maior das bênçãos. Não existe bênção maior do que essa. E essa bênção, ela está disponível para todos os seres humanos sobre a face da terra. Quem não acolhe essa mensagem do Evangelho, quem não crê em Jesus como único Salvador, jamais entenderá a verdadeira essência da graça e das bênçãos divinas prometidas nas Sagradas Escrituras. Mas todos aqueles que acolhem essa mensagem, o apóstolo ele indaga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? E ele mesmo responde: ninguém. Ninguém poderá ser contra nós, ninguém poderá nos acusar nem nos condenar, pois é Deus quem nos justifica por meio do seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu, ou melhor, aquele que ressuscitou e que agora está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Em tudo isso, lembra o apóstolo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É esse Deus que nos acompanhou até aqui, ao longo deste ano, ao longo de toda a nossa vida até o presente momento. Esse Deus esteve ao lado de você, que talvez tenha tido um ano bem tranquilo, mas Ele esteve ao lado de você, principalmente de você que teve um ano difícil. E quando se trata de bênçãos espirituais, ninguém está em desvantagem. Ninguém jamais é desamparado, pois as bênçãos espirituais, Deus as derrama em rica medida, igualmente sobre todos,
basta que nós as acolhamos, que nós as busquemos onde elas podem ser encontradas, na palavra, nos cultos, enfim, nessa vida em contato íntimo com o nosso Deus. E aqui cabe também um alerta. A Bíblia, ela deixa claro que as dificuldades, elas tendem a nos aproximar ainda mais de Deus, especialmente quando nesses momentos nós nos sujeitamos a Deus, nós o buscamos em humildade, em fé sincera. Ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer, mas o sofrimento nos permite experimentar de maneira muito íntima a presença amorosa de Deus. Mas o contrário também é verdade. Se o sofrimento nos aproxima, a tranquilidade, ela pode nos afastar de Deus. Todos nós almejamos e pedimos a Deus uma vida tranquila e abençoada. Quando temos isso de fato é uma bênção do próprio Deus. Porém, quando tudo vai muito bem, facilmente somos seduzidos e tentados a nos considerar autossuficientes, a nos afastar de Deus, a deixar de meditar na sua palavra, a negligenciar a vida de oração, diminuir a frequência aos cultos. Cuidado, não deixem que as bênçãos de Deus virem uma maldição na vida de vocês. Jamais deixem de buscar a Deus. Assim como pedimos por bênçãos, agradeçamos também por elas. Em resposta pelas bênçãos recebidas, sirvamos a Deus com alegria, dedicamos a Ele tudo aquilo que somos e temos. Ofertemos ao seu reino daquilo que Ele nos concede, o tempo, os dons, os bens. Por tudo que dele recebemos, sirvamos e amemos ao nosso próximo, assim como Ele nos amou e serviu em seu Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, ao final de mais um ano, somos lembrados mais uma vez de que estamos guardados sob o grande amor de Deus. E que nada nesse mundo e nem no além poderá nos separar desse grande amor. Nesse final de ano, somos também advertidos através do profeta Isaías a não nos rebelarmos nem nos afastarmos deste Deus amoroso, para que não soframos consequências desagradáveis, como sofreu o povo de Israel no passado. Pelo contrário, somos exortados através do evangelista Lucas, no capítulo 12, a esperarmos vigilantes, com as lamparinas da fé sempre acesas, pois o nosso Senhor Jesus voltará para nos buscar, e Ele poderá voltar a qualquer momento, quando menos esperarmos. O salmista, ele nos lembra que para Deus 1000 anos são como o dia de ontem que passou, e diante da eternidade de Deus resta a nós, transitórios seres humanos, suplicar: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E um coração sábio, ele somente pode ser alcançado quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Quando Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E é pela fé em Jesus Cristo que nós, breves, transitórios seres humanos, temos também o privilégio de tomar parte na eternidade de Deus. Sim, nós, transitórios seres humanos em Cristo, temos o privilégio de tomar parte na eternidade de Deus. Porque Jesus mesmo nos diz e promete: porque eu vivo, vocês também viverão. E essa vida que Jesus nos promete não é uma vida terrena, transitória, passageira, mas é a vida eterna. Uma vida que durará para todo sempre. Uma vida completa e plena. Este Deus amoroso que nos conduziu ao longo deste ano de 2023, também nos conduzirá ao longo do novo ano que amanhã se inicia. Ele estará conosco em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, enquanto nós vivermos, e Ele continuará conosco também depois, pois o apóstolo deixa claro que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Guardados sob este amor, continuemos firmes na nossa jornada terrena, até o dia em que o nosso Senhor Jesus voltará para nos reunir junto dele e de todos os crentes para vivermos a vida verdadeira para sempre. Amém.